Glória a Deus! Olá, queridos irmãos! Bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Eu creio que Deus tem algo muito especial para você agora. Todos os dias estamos aqui na semana de manhã, meio-dia e à noite, 7 horas, trazendo good news para você. A internet está cheia de fake news, aqui não. Aqui é boa notícias para você. Então, queridos, estamos mais um Boletim da Fé e eu quero falar hoje com você um pouco sobre coisas importantes, sobre oração e adoração. Eu creio muito que são dias que o Espírito Santo está nos chamando para uma intimidade maior. Eu quero inspirar o teu coração para desfrutar de coisas grandes em Deus, desfrutar de uma intimidade maior com o Senhor e da presença de Deus. Nossa comunhão com Deus não deve ser apenas baseada em rituais, em rezas, em repetições vãs, mas que nós devemos nos comunicarmos com Deus de maneira que toque o coração do Senhor, alinhado em sua palavra. Então fica ligado conosco, quero falar com você sobre coisas muito importantes na tua vida de oração e também trazer para você algumas revelações da adoração. Vou te dar 7 chaves muito importantes na adoração e a tua oração será muito eficaz. Uma coisa muito importante, básica, que te torna a tua oração eficaz é você orar a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa orar à vontade de Deus. Um texto muito importante na Bíblia sobre isso está em 1 João, no capítulo 5, versículo 14. Isso é um entendimento muito importante que nós devemos ter. 1 João 5,14. A palavra do Senhor nos diz que esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos, aleluia, alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Meu querido irmão, se você quer ter uma oração eficaz, você tem que orar à vontade de Deus. Isso pode ser básico, esse entendimento, mas a gente aqui na igreja já experimentou nessa vida com Deus tantas coisas. Eu já tive o absurdo de ver pessoas virem pedir oração. Pastor, ore pelo meu relacionamento. E quando a gente ia ver, aquele relacionamento era um relacionamento extraconjugal. Eu não sei o que passa na mente de algumas pessoas, desculpa, de querer vir pedir para que Deus abençoe níveis de pecado como ela, só porque satisfaz a carne dela, a vontade dela. Outro pedia para que orasse, porque ele tinha no coração que ia se relacionar com aquela pessoa, e aquela pessoa estava noiva de outra. Sabe, gente, Deus não está brincando dos céus de te fazer feliz aqui na terra, de premiar as tuas vontades. A oração que é eficaz é a oração que atende à vontade e o coração de Deus. Então, quanto mais você conhece a vontade de Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, aqui está a vontade de Deus. Então, quando você se relaciona com a palavra, mais claro fica para você qual é a vontade de Deus e mais você vai ter orações com resultados. A vontade de Deus é que você seja curado. Então, a oração de cura não tem o se, Senhor, se for a tua vontade de curar. Esse tipo de oração não é de quem não conhece o coração, o caráter de Deus. Não é eficaz, porque a oração eficaz é a oração baseada na fé, na vontade de Deus. A sua fé começa a funcionar, começa a operar quando você conhece a vontade de Deus. Amém? Um crente que lê a Bíblia, ele vai ter muitos mais resultados na sua vida de oração. Porque aqui está a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você tenha paz na sua família. A vontade de Deus é que você prospere. Amém? Então você não fica orando, questionando, divagando na mente. Será que vai acontecer? Será que Deus quer abençoar? Deus, Ele é bom. Ei, Deus, Ele é bom. E Deus, Ele é bom para você. Então conheça a vontade de Deus. Isso é algo muito importante para a gente. Conheça a vontade de Deus. Ore a vontade de Deus. E se prepare para resultados maravilhosos na sua oração. Um texto que fala muito comigo está em João, no capítulo 14. João capítulo 14, Jesus Cristo revela um pouco do resultado, do sucesso do ministério dele. E ele diz, olha, João 14, 10, ele diz, olha, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha o que Jesus diz aqui, olha, eu não lanço palavras só para falar, eu não estou aqui lançando, mas o Pai que está em mim. Ou
Existe uma operação do Pai dentro dele através do Espírito Santo, liberando a vontade, liberando com as palavras de Deus dentro dele. Aí as palavras que ele falava aqui na terra eram as palavras que eram inspiradas pelos céus. A tua oração precisa ser uma oração inspirada pelos céus. Uma outra coisa muito importante na sua oração, que torna a tua oração eficaz com resultados, é que, irmãos, muitas vezes nós vamos para nossa período de oração com algumas listas de pedidos e não tem problema com isso. Mas o nosso maior alvo na oração não deve ser a doação, mas o doador. Você entende isso? Você deve orar mais buscando conhecer o caráter de Deus, o coração de Deus, do que ter os seus desejos realizados. Quando você entende isso, a tua perspectiva na oração muda. Às vezes estamos indo para a oração e ficamos lá falando, e não paramos para ouvir. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabedes que eu sou Deus. Precisamos muitas vezes aprender isso, é uma chave maravilhosa. Ir para a oração, vá com a sua lista, mas também vá com uma folha em branco para escrever qual é a lista de Deus para você. E muitas vezes na oração o Senhor vai soprar no teu coração ideias, pensamentos, vontades, que são vontades de Deus em você. E quando você vai com o desejo de conhecer qual é o coração do Senhor, os pensamentos de Deus, a palavra do Senhor fala em Jeremias 29:11, o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos, que planos, que vontade, que propósito eu tenho a vosso respeito. Planos de paz, planos de fazê-lo prosperar. Às vezes a gente está indo para a oração querendo ter alguma prosperidade, algum crescimento, algum avanço na vida, e Deus está dizendo: olha, eu tenho planos para você. E eu creio, queridos irmãos, que Deus tem plano de paz, plano de prosperidade para a sua vida. Então vá para a oração interessado. Qual é o coração de Deus? Isso é muito importante para uma eficácia vida de oração. O que Deus quer para a minha vida? Você vai ver que muitas vezes o teu pedido, tua lista vai diminuir, porque quando você começa a se envolver com os interesses de Deus, Deus ele é interessado em que você vá bem. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você demonstra que ama a Deus quando você aceita viver o chamado, o propósito de Deus para a tua vida, os pensamentos de Deus para a tua vida. E aí, quando você vive isso, você vai ver um sopro de cooperação divina para que você vá bem, para que você prospere. Então fica muito ligado na tua vida de oração. Essas coisas são muito importantes para uma eficácia de oração. Vá para a oração sabendo qual é a vontade, querendo saber, né, orando a vontade de Deus. Vá para a oração querendo descobrir qual é o coração de Deus. Outra coisa muito importante na oração: pare de orar baseado no seu desempenho. Pare de orar baseado no seu mérito. Comece a fazer orações baseadas na capacidade de Deus. Eu quero falar para você que é muito importante na oração: faça orações grandes, faça orações que precisam de fé, faça orações que só Deus pode resolver, faça orações que muitas vezes a sua cabeça vai girar, mas isso não depende da tua capacidade de realização nisso. Meus irmãos, nossa fé, ela honra a Deus. Quando você ora coisas grandes, você está honrando ao seu Deus que é poderoso para fazer coisas grandes na sua vida. Então não se limite apenas a orar por sua família, pela salvação do seu parente. Ore por isso, mas ore por nações. Peça a Deus nações, chame nações, declare nações, aleluia. Peça, quando a gente fala sobre orar por nações, não é que Deus vai te colocar como presidente de país, não. Mas Ele vai te dar ainda influência sobre pessoas daquela nação, vai te dar a oportunidade de abençoar pessoas daquela nação. Quando você faz esse tipo de oração, que tem a ver com o coração de Deus, o teu raio de influência aumenta. Amém. Peça a Deus coisas que só Deus pode realizar. Uma das maneiras que eu gosto da minha vida de oração, eu gosto sempre de orar baseado na palavra de Deus. Eu sempre tenho na minha Bíblia, na minha vida, versículos que marcam muito a estação que eu estou vivendo. Palavras, e fico orando naquilo ali, confessando a palavra naquele ponto. Eu fico me identificando, tendo encontro com Deus naquele texto da palavra de Deus. Eu posso citar algumas coisas que me inspiraram e me fizeram experimentar de coisas em Deus. Um dos versículos que eu amo demais está lá em Jeremias 33. Eu orei tanto esse versículo na minha vida. Jeremias 33, versículo 9. Jeremias 33, versículo 9. Tantas vezes eu peguei esse texto, começa falando de Jerusalém, na minha Bíblia eu risquei Jerusalém e coloquei Carlos Júnior. E eu oro assim: Carlos Júnior servirá ao Senhor por nome, louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem e toda a paz que eu lhe dou. Isso é algo muito importante na oração, você orar a vontade de Deus e orando a palavra de Deus e se encontrando na Bíblia.
Eu peguei esse texto muitas vezes, eu orava, confessava a palavra do Senhor, declarando: Senhor, eu vou te servir. Eu gosto desse texto porque primeiro gera em mim um compromisso, que eu vou servir ao Senhor, de maneira que traga honra ao nome dEle, louvor e glória ao nome dEle. Mas eu creio também que nações, aleluia, nações da terra vão ouvir todo o bem e toda a paz que o Senhor me dá, e temerão e vão tremer diante de tanto bem que o Senhor vai me dar. Olha que oração tremenda você pode pegar isso aqui para você. Pegar esse texto e colocar na palavra de Deus. Passei tanto tempo orando esse texto. Nesses últimos dias eu tive a oportunidade de estar na Europa pregando em algumas igrejas lá, e tem um certo culto que tinha pessoas de 7 nações diferentes, né, naquela reunião. E eu fiquei lembrando desse texto. E quando eu estava ainda lá saindo de Surubim, no interior de Pernambuco, lembrando lá quando eu ia para a Igreja Batista, lá em Lagoa de Vaca, e esses versículos, né, nos acompanhavam daquela época, a palavra de Deus, e a gente falava sobre nações. Algum tempo se passou e eu pude ver o cumprimento da palavra de Deus. Numa época que nossa mente não conseguia alcançar, a gente nem sonhava com essas coisas, mas orava, falava a palavra de Deus, falando sobre nações. E agora quando eu me via, né, passeando em algumas nações, pregando para pessoas de nações, pessoas de Tailândia lá, recebendo batismo com o Espírito Santo, eu dizia: uau, isso tudo foi gerado em oração. Isso tudo foi gerado em oração. Um texto da palavra do Senhor que eu gosto bastante, que me faz entender a oração, é a Bíblia em 1 Timóteo. A carta de 1 Timóteo é Paulo escrevendo para Timóteo sobre a organização da igreja. Ele fala sobre como proceder na casa do Senhor. Ele fala sobre como você pregar, como levantar diáconos, levantar ministros, colocar pessoas de departamento na igreja. Ele fala sobre o cuidado da viúva, assistência social, tudo mais. Mas no capítulo 2 ele vai começar a trazer as orientações. E ele começa dizendo, capítulo 2, versículo 1 de 1 Timóteo. Ele diz: olha, antes de tudo, pois exorto que se use prática de orações, súplicas, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Essa expressão, antes de tudo, Paulo está dizendo: olha, eu vou trazer para vocês vários procedimentos, várias instruções, mas antes de tudo, faça oração. Todo sucesso da sua vida espiritual começa antes com oração. Todo fracasso na sua vida espiritual começou antes com fracasso de oração. Se você quer ter avanço em Deus, ore a palavra do Senhor. Ore por coisas grandes. Ore de maneira que vai desafiar o seu Deus. Ore por coisas que o dinheiro não pode pagar, o seu bolso não pode pagar por aquilo. Ore por sonhos que o seu salário não pode pagar. Só mesmo o favor de Deus. E se prepare nisso. Espere ver Deus promovendo cada fase da tua vida. Outra coisa muito importante sobre a oração é a fé. Você precisa ter fé para orar, fé na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Você precisa ter fé na oração. Mas a chave que eu quero te entregar agora, que é muito importante, você precisa ter fé depois da oração. Tem gente que tem muita fé antes, ele lê, ele fala a palavra, ele confessa a palavra, ele vai orar, ele sente a palavra, a presença de Deus, ele fica emocionado, arrepiado, mas depois da oração ele não persevera na sua fé. E a Bíblia fala em Hebreus 10 sobre você guardar firme a sua confissão. Não abandone a sua confiança, Hebreus 10, 25 fala. Você não pode, depois da oração, abandonar a sua confiança. Você precisa ter fé depois da oração. Em Marcos 11, 24, vou te explicar bem o que eu estou querendo te dizer. Marcos 11, 24. Olha que a palavra do Senhor diz. Texto conhecido demais para a gente. Marcos 11, 24, ele diz: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Você precisa ter fé para orar, você vai para a oração, e na oração você precisa estar com fé, você está ligado com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima, creia que Ele existe, mas você precisa se manter em fé depois da oração. Não deixa murmuração sair da tua boca, reclamação. Pensamento de dúvida vai vir, porque o diabo ele trabalha com dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São setas de pensamentos malignos. Isso não acontecer. Então sugestões vêm, mas a Bíblia chama a nossa fé de um escudo da fé. Você protege as suas emoções falando a palavra. Então mesmo depois que você orar, continue crendo. Continue agradecendo. Eu peguei esse exemplo que acho que vai te abençoar, que a nossa oração de petição principalmente, é como você já fez compra online. Você vai lá naquela loja online, com certeza você já comprou algumas coisas lá, né? Você faz aquele pedido, aquele produto é seu, na hora que você dá lá o
compre agora, pague agora. Aquele produto é seu, é uma compra. Você recebe a nota fiscal, algum e-mail de garantia que aquela compra é sua. Mas até o produto chegar para você demora um período, porque você acionou aquela loja, a loja vai acionar o depósito ou o fabricante, ele te dá um prazo para você receber aquilo. Mas mesmo aquilo ainda não chegando nas tuas mãos, é seu. Você já pagou, você tem um comprovante que é seu, mas tem um tempo da espera até chegar na tua casa. Assim é a tua oração. Na hora que você ora é como uma compra, é seu. Você tem uma garantia quando você ora a vontade de Deus que já é seu. Continue crendo nisso, você tem um documento que te respalda sobre isso. Agora, nesse período de espera, não fique lá reclamando, não fique lá murmurando, não fique desistindo da sua compra, senão não vai chegar para você. Você precisa continuar agradecendo ao Senhor e a tua gratidão é uma expressão que você confia em Deus. Outra coisa importante na sua oração é adore ao Senhor. Não vá para a oração apenas com uma lista. Deus não é um site de compras. Você vai lá só para tirar a coisa deles. A Bíblia fala sobre achegai-vos a Deus. Sobre esse achegar, ela envolve um quebrantamento de coração. Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Então, essa presença que está disponível, você começa a desfrutar dela quando você o adora. A palavra do Senhor fala em João 4:23, que já chegou o tempo, que essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Deixa eu te falar 7 coisas importantes sobre adoração que você deve praticar na sua vida de oração com Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Uma coisa importante sobre oração é que, ponto 1, a verdadeira adoração revela para você a existência de Deus. Deus, ele existe, ele é real. E na adoração você desfruta da revelação de quem Deus é. Ele não é só um Deus que existe como um conceito para você, mas agora a revelação chega para você e você desfruta da existência de Deus. Isso é muito importante. Um segundo ponto da adoração é que a verdadeira adoração encontra-se em Deus. Você não adora a música, você não adora uma comida, você não adora uma roupa, você adora Deus. Você pode amar muitas coisas na sua vida, mas a adoração, o foco da tua adoração é Deus. Ajuste até a tua linguagem. Para dizer, eu adoro isso, eu adoro esse programa, eu adoro esse filme. Você adora a Deus. O alvo da tua adoração é Deus. Terceira revelação sobre a adoração, terceira coisa muito importante sobre a adoração, é que a adoração ela traz a presença de Deus. A adoração ela libera uma presença. Quando nós falamos de uma presença, falamos de uma atmosfera dos céus tocando na tua vida. Então, seja um adorador e desfruta. Tem coisas na tua vida que só mesmo a presença de Deus vai fazer em você. A presença de Deus, ela já comunica a voz de Deus, a vontade de Deus, causa em você um quebrantamento, libera em você uma força e uma energia que nenhuma outra prática espiritual libera. Adoração, a Bíblia fala que Deus procura adoradores. E o adorador, ele procura Deus. Quando você está adorando, é um momento de ter encontros com a presença de Deus. Outra coisa importante sobre a adoração é que a adoração, ela recebe e envia sons celestiais. Guarda isso. Ela recebe e envia sons celestiais. Amém? Na sua adoração, você vai declarar coisas. Você vai liberar coisas do seu coração para Deus. Mas também o céu vai liberar som, palavra, ministração para você. Você está lá comunicando algo do seu coração, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te bendigo. E em meio a essa adoração você vai também ouvir Deus ministrando no seu coração. Ei, meu filho amado, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço. Você está adorando a Deus, mas você também está recebendo do céu sons, instruções da parte do Senhor. E quando você termina a adoração, você é transformado. Aleluia. Outra coisa importante sobre a adoração é que a adoração ela exalta o nome de Jesus e a palavra de Deus. Nós adoramos para exaltar, reconhecer quem Deus é. Na adoração você deve exaltar Jesus, o nome que está acima de todo nome. Na adoração você não exalta o seu problema. Na adoração você não exalta o problema que você está passando, a situação, a falta. Na adoração quem é exaltado é Deus.
Você não está exaltando o Senhor, eu estou tão perturbado. Oh, Senhor, eu estou tão perturbado, tão agitado. Não, na adoração você exalta a Deus. Senhor, você é grande, você é precioso. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima da falta, da dor, da doença. Por isso eu exalto esse nome, adoro esse nome, reconheço esse nome. Quando você exalta isso, isso se torna real para você. Outra coisa importante sobre a adoração é que a verdadeira adoração transforma o adorador. Você está adorando a Deus e você está sendo fortalecido. Você engrandece a Deus e você está sendo engrandecido. Você reconhece a bondade de Deus e essa bondade se manifesta para você. Você quebranta seu coração e seu coração é transformado. A adoração transforma você. Quando você reconhece quem Deus é, aquele reconhecimento, aquela revelação de quem Deus é, começa a afetar você e transformar você. E outra coisa importante sobre a adoração é que a adoração é intimidade com Deus. Adoração é intimidade com Deus. Aleluia. Intimidade, você pega informações dos céus e isso afeta a tua vida. E adoração é uma chave muito importante para uma oração eficaz. Foi abençoado com essas palavras. Eu creio que esse boletim da fé existe para transformar a tua vida. Então, aquilo que você ouviu agora é muito importante você colocar em prática. Vai acabar o boletim da fé aqui, adora um pouco. Coloca uma música, se conecta com Deus, deixa a atmosfera dos céus afetar a tua vida e a vontade de Deus vai ser revelada para você. Amém? Nos vemos no próximo Boletim da Fé. Seja abençoado na prática da palavra. Nós te amamos.